Pessoal, vamos lá para a nossa aula número 18, né? Estamos finalizando, hein? Nós precisamos correr um pouquinho para mim poder falar de todos os temas para vocês, né? Talvez essa finalização aí talvez seja um pouquinho mais corrido, mas não tem problema não. Eu, na aula passada, eu não tinha pedido para entregar, né? Para vocês entregarem para mim, mas quatro pessoas me entregaram, certo? E eu fiquei satisfeito com aquilo que eu vi, tá? Eu não peguei de todo mundo, né? Nem pedi, mas os quatro que deixaram, eu fiz uma análise do conjunto, né? Tá? Então eu estou satisfeito com o resultado da aula, né? Tá certo? Com o entendimento, que eu acho que nós já temos uma visão técnica da coisa, né? Também. Detalhe, nós vamos aprender com a vida mesmo, entendeu? Isso aqui é aquilo que eu falei para vocês terem essa noção básica, né? Entendeu? E começar a entender essa leitura e interpretação do Design Tech, eu acho que o objetivo nosso nós estamos alcançando, tá bom? Então eu fiquei satisfeito com a última aula aí, com as outras também, mas essa, como eu não tinha pedido para ninguém passar, né? Os que passaram, estava comigo aqui, eu olhei, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar mais ou menos naquela mesma metodologia, né? Vamos. Talvez vocês não vão ter a ferramenta aí para parte desse croquis, vocês vão croquisar na mão mesmo, tá? Se não precisa ficar bonito não, tá? Precisa ficar vamos falar. Por sinal, tá chegando mais treliça para a gente fabricar, tá? E mais aí, chegou hoje aí mais um. Fazer o mesmo, ó. Ó, essa vista é a vista em elevação, certo? Eu quero que vocês façam a vista em planta dessa peça. Ó, isso aqui é um quadrado, em cima uma boca de 500 por 500, tá? E nós vamos passar ela para um diâmetro de 200, tá? Muita gente, aqui talvez, quem souber pode falar. Quando você tem uma peça, uma transição, tá? De um quadrado para redondo,
Como é que você chama a peça? Ó, você tem aqui você tem quadrado para redondo, certo? Aqui é quadrado, 500 por 500, né? Aqui é quadrado, né? Como é que chama isso aqui? Quadrado para redondo. É uma transição, né? Uma transição, né? O nome da peça é transição, né? Transição, quadrado para redondo, tá? Então, quando a gente faz o desenho lá, às vezes tem um jeito de você mostrar umas linhas aqui para fazer, para enfeitar o pavão, tá? Mas a peça, eu queria que você fizesse essa plantinha aqui para mim, ó. Faz a elevação em cima, tá? A planta sempre embaixo, né? Planta. E eu quero que você faça aqui a elevação, a vista lateral. Ó, eu vou, para vocês não vai alterar nada enquanto vocês estão fazendo essa medida, ó. Eu vou mudar essa medida aqui, ó, tá? Ela é um 500 por 800, sendo que essa medida aqui, ó, essa aqui, tá? É o 800, tá? Essa vista lateral, essa vista em elevação, esse é o 800, tá? Então ela é uma transição de um retângulo para redondo, né? Não é mais quadrado, porque a 500 por 800 é um retângulo, né? É uma transição de retângulo para redondo, tá? Então você vai fazer aqui a vista em planta, considerando que essa elevação está na largura de 800, tá? Ó, tá? Então aqui, ó, você vai fazer a vista lateral, tá? Esse diâmetro pode fazer na mão, né? Não, você não tem compasso, né? Entendeu? Só que eu quero só que vocês entendam, tá? Tá bom? Então, o que eu falei para vocês? Toda a parte redonda, né, todas as peças têm linha de centro, né? Mas principalmente o redondo, para você identificar uma peça circular, você tem que ter linha de centro nos dois sentidos, né? Tá bom? Então, tem um flange de cantoneira lá em cima, né? Na parte retangular, tá? E tem um flange circular, né? Na parte do redondo, né? Claro, né? Tá bom? Bom, então esse aqui é o pontilhado da espessura da chapa, né? Tá? E aqui é uma vista em elevação, tá? Não é uma vista em corte da peça, né? Depois a gente aproveita isso aqui só para mostrar aquilo que altera quando eu mostro essa peça, tá? Na vista em corte, tá bom? Vista em corte é aquilo, não sei se todos entendem o que é a vista em corte. É como se você estivesse dentro da peça, olhando para fora da peça, tá? A elevação, você está de frente com a peça, né? Em corte é como se o teu olho estivesse exatamente naquela linha que está passando, né? Que você está enxergando, tá? Por isso que nós falamos corte da peça, né? Tá bom? Como eu quero falar etapa por etapa, quem estiver fazendo, né? Vai finalizar no momento em que eu estiver fazendo, ó. Então, qual que é a projeção dessa peça, né? Então vamos lá, ó. Traçamos para baixo na linha de centro, fazemos uma projeção, né? Lá de cima, ó, da largura maior da caixa, ó, né? Por isso que eu falei, ó, largura maior da caixa, né? Então fazemos assim, a caixa tem a boca de cima fica assim, né? Tá certo?
800 nessa medida, né? E 500 nessa medida. Tá? E 500 nessa medida, né? Rebatemos 800 lá, tá certo? Aí você olhando essa moeda de cima, você vê a linha da espessura da chapa, né? Ó, você vê a linha da espessura da chapa, que aparece aqui, né? Entre as costas da cantoneira, tá? Quando você olhar daqui, ó, você vê a espessura da chapa, tá certo? Aí você vai ver a cantoneira por fora, né? A cantoneira por fora fica assim, né? Ó. Ó. Certo? Aquele cortinho aqui, né, tal. Ó. Fiz a vista de cima. O que que tá faltando eu representar nessa vista? Só a parte da boca da moeda. Não, ainda não. Na boca da moeda tá faltando. Não. Não. Isso, a linha tracejada da parte de baixo da cantoneira. Essa linha aqui, ó. Tá certo? Aqui, ó, tá faltando eu representar aqui, ó. Na parte externa da caixa, ó. Tá? Onde a cantoneira tá encostada, ó. A espessura, ó. A espessura da cantoneira, tá? Fazendo isso aqui, ó, num detalhe maior, ó. Então, ó, você tem a cantoneira, ó, fazer bem assim, ó. Você tem a cantoneira, tá certo? Aí você tem uma chapa que desce assim, ó, tá? Ó, normalmente fica assim, fica uma solda aqui, tá? Tá? Então, o que que você... Esse detalhe aqui, ó, tá certo? Ó, esse detalhe, para você entender aqui embaixo, ó. Você tem a linha externa, que é essa, né? Você tem a linha tracejada, que é esta linha aqui, ó. E você tem as duas linhas cheias, que é essa linha e essa linha, né, ó. Você tem uma cantoneira aqui, ó, e tem a chapa aqui, tá certo? Então, essa projeção aqui, ó, no contorno todo, é a projeção externa da cantoneira, a projeção pontilhada da cantoneira e a espessura da chapa, tá? Isso vem de cima. Agora, nós vamos chegar lá na parte de baixo, né? Então, o que que tem lá embaixo, ó? Lá embaixo, isso aqui tem 500. Lá embaixo tem um diâmetro, ó, de 200, tá certo? Como é que aparece o diâmetro de 200? Ah, aparece, você vê a linha de dentro do diâmetro, né? Ó, você vê, quando você olhar de cima, você vai ver o interno do tubo de 200. O externo você não vê, porque o externo está coberto pelo cone. Então aqui, ó, teria uma linhazinha pontilhada assim, ó, externo da representação do furo. O que que é a linha externa da representação do furo? É a espessura do tubo de 200, tá certo? É a espessura do tubo de 200. Aí você tem um flange, tá certo? Como é que ele aparece lá embaixo? Aparece pontilhado, tá certo? Tá? Aí é um quadrado para redondo, sempre convergindo no centro aqui, ó. Então aí tem uma linha fininha assim, que é a representação, ó, sempre vindo nesse centro, tá? Aqui, ó, vindo até aqui, ó, essa aqui, ó. Aí eu vou falar para vocês, quando isso aqui vai fazer, o que que acontece? Vai lá na dobradeira, né? Bate primeiro uma chapa dessa, outra dessa, até chegar no raio, né? No raio do tubo de 200. Bate a boca do tubo. E aqui em cima fica reto. Tá? Tá? Então, a representação fica exatamente assim. Tá? Agora, essa vista lateral. Tá? A vista lateral. Isso que eu quis mostrar para vocês. É idêntica a essa vista. Tá? Só esse ângulo, que na verdade é esse ângulo da representação aqui que é menor. Tá certo? Então a vista lateral, o que que acontece? É 800, né? Fazendo a projeção da altura aqui, ó. Tá? Vou apagar esse lateral para baixo aqui, só para não atrapalhar a gente desenhar. Ó, faz a representação lá em cima. Ó, final do cone. Ó, final do cone. Parte inferior do flange.
tá? Ó, só para entender, ó, tem a linha de centro. O que é essa medida que eu vou pôr aqui agora? É essa largura, ó. Lembra que eu falei para vocês da representação da peça, ó? Tá? Então, o que é essa medida, ó? Essa medida aqui, ó, tá? É essa largura aqui, ó, tá? Então, é uma largura de... Aqui está 800 e aqui está o 500, tá? Cantoneira contorna a parte retangular em todo o seu contorno, tá? Aqui também, mostrar a espessura da chapa. Essa espessura da chapa aí é essa espessura da chapa aqui, ó, tá? Ó, nós levamos lá assim, tá bom? Embaixo, como é redondo, a representação é idêntica, né? Tá certo? Ó, o redondo independe da posição que você está olhando, é sempre a mesma vista, tá? E aí o que acontece? É só juntar essa medida, essa linha com essa linha. Tá certo? Só isso, tá? Então, a vista em corte já mostrei para vocês aqui, ó. Se eu for mostrar em corte, eu vou mostrar essa linha em vez de ter a tracejada cheia, né? E se eu for fazer o detalhe, ó, essa cantoneira, quando você olhar lá, ó, ela vai aparecer pontilhada. Porque você está dentro da caixa, você está aqui, ó, olhando para fora. Então você não vê essa cantoneira atrás da chapa, né? Tá certo? Então, se você for mostrar isso aqui em corte, essas linhas ficam cheias, né? Do jeito que eu mostrei aqui, ó, nesse detalhe, né? E a cantoneira que está lá atrás, você está olhando aqui, ó, se você estiver fazendo um corte, ela fica tracejada, tá? Tá? Então, essa é uma transição de retângulo para redondo, né? Eu só fiz isso, mas nós fizemos ontem um exercício com chapas paralelas, só para vocês entenderem como é que fica essa projeção, tá bom? Então, essa aqui é a vista elevação, vista lateral, mas não tem segredo nenhum, né? Aqui faltou as duas linhas assim, ó. Né? Tá? Quando faltar alguma coisa na vista, eu gostaria que alguém falasse, para, né, se vocês perceberem, falar, para ir exercitando esse encontro de dificuldade, né? Tá bom? Vai falando, tá bom? É importante vocês se falarem, aqui não tem nenhuma estrelinha, né? Pode falar, né? Não tem problema nenhum, pode falar, tá bom? Pode falar o que quiser aqui, tá bom? Certo ou errado, nós estamos aqui para isso mesmo. Ó, vamos fazer uma pequena treliça aqui, que o Fabrício está doido para fazer uma treliça, né? Então tem uma treliça, vamos fazer, nós já fiz, né? Ó, vamos fazer uma treliça vista de topo da treliça, né? Então eu vou fazer aqui para ficar fácil de representar, quer ver, ó? Eu vou fazer uma treliça de cantoneira, tá? Vou fazer tudo retinho para não confundir vocês, ó, tá? Fazer cantoneira, tudo uma treliça que vocês estão acostumados a ver na fábrica, né? Toda hora. Tá? Ó, essa aqui é uma treliça vista de frente,
né? Vamos falar assim, de topo com a treliça, né? Vamos falar que essa aqui, ó, seja a vista em planta, tá? E essa aqui, ó, a vista lateral, né? A vista lateral. Vamos dizer que as duas vistas, o travamento das duas laterais são iguais e o travamento da parte superior e inferior, né? Isso aqui é a vista em planta. Tá? Então a treliça tem, essa aqui da treliça é a parte vista superior, essa aqui, ó, é a parte superior, né? Essa é a parte inferior da treliça, essa é a superior, né? E essa aqui é a parte inferior, tá certo? E essa aqui são as laterais, né? Então essa treliça está de pé, né? Pensa numa treliça, tá? Onde essa parte inferior, parte superior, essa aqui é a lateral da treliça, né? Então, normalmente, os travamentos laterais, eles normalmente são externos, e os travamentos superior e inferior, normalmente, tá? O travamento é dentro da treliça. Por quê? Isso aqui, treliça tem uma série de funções, né? Para passar tubulação, para passar um transportador. Então, a intenção dessa treliça específica, tá? É que a parte superior e inferior, elas fiquem livres, tá? Você, quando for apoiar isso em algum lugar, você vai apoiar a longarina, né? Então, isso aqui nós chamamos de travamentos, né? Travamentos, né? Travamentos laterais e as quatro almas, as quatro cantoneiras, né? Nós chamamos elas de longarinas, né? Esse é o nome correto, tá? Então as vigas ou cantoneiras que passam em toda a sua extensão são as longarinas, né? Tá? Esses são os travamentos laterais, esses são os travamentos superior e inferior, né? Você vai enxergar uma treliça, vamos fazer pela vista lateral, né? Então aí a gente faz isso e indica, né? Tá bom? Então olha lá, ó. Eu vou fazer essa treliça, vou fazer primeiro a vista lateral, tá? Então a cantoneira, vamos falar assim, termina aqui, a cantoneira, ó. Fala que isso aqui são treliça assim, tá? Cantoneira superior e a cantoneira, ó, vou rebater aqui, ó, e rebater aqui. E essa aqui seja a cantoneira inferior, tá? O que falta mostrar nessas duas cantoneiras? Não, só na cantoneira, o que falta mostrar? Isso, o pontilhado da aba que vai para lá. Então, é essa espessura aqui, ó. Então, o pontilhado fica assim, ó. Ó, aqui na parte superior, aqui na parte inferior, tá? Agora nós vamos fazer os travamentos. Travamento de uma treliça tem travamento vertical e travamento em diagonal. Porque você precisa criar. Por que treliça? Porque já está dizendo, né? Um elemento treliçado. Tá certo? Então, quando nós fazemos essa vista, né? Nós fazemos essa vista para quê? Para a gente definir essas duas dimensões, ó. Tá? Então, falar que essa aqui é uma treliça de 1000 por 1000, né? Então, essa vista da treliça define isso, tá certo? E o que ela define mais? Ela define a posição em que estão os travamentos. Se está na parte interna, está na parte externa. Mas quem vai definir essas dimensões dos travamentos é a vista lateral da treliça, né? Nós vamos definir esses travamentos, nós vamos pôr, tá certo? Então, vamos falar que a gente começa uma treliça assim, ó. Vamos fazer um travamento primeiro, né? Colocar uma cantoneira. Colocar uma cantoneira assim. Tá? Então, todo mundo entendeu que essa cantoneira está soldada as costas, a parte de trás dela soldada lá. Então, ela está uma cantoneira assim, ó.
Tá certo? Ela tá uma cantoneira assim, ó. Tá certo, ó? Tá? Com a aba virada para fora. Eu encostei lá. Agora, eu vou colocar mais uma cantoneira dessa, né? Vou lá. Vou manter a mesma posição da cantoneira de travamento vertical, né? Soldei mais uma cantoneira lá. Soldei mais uma cantoneira lá, todas na mesma posição. A do final, para ficar igual essa, né? Para não ficar todas, para treliça terminar de uma forma que eu possa acoplar uma na outra, tá? Então, essa aqui, ó, fica assim, né? Aqui fica pontilhadinho, né? Porque ela está se sobrepondo à longarina, tá? Então, ó, as duas treliças, as duas cantoneiras de travamento vertical dessa treliça, elas terminam faceando a treliça, tá certo? Tá? Vamos falar que essa treliça aqui, ó, qualquer medida, né? Tem 3 módulos de, mesma medida, 3 módulos de 1000, vai ter 3000 aqui essa treliça, é uma trelicinha lá, tá bom? Esse comprimento, tá? Aí, esses são os travamentos, esses aqui, ó, são os travamentos verticais. Essa face aqui, ó, ficou plana. Essa cantoneira ficou assim, né? E essa ficou assim, tá certo? Então, se eu tiver que ligar uma treliça na outra, pode ser com solda, pode ser com furação. Eu posso furar essa cantoneira, né? Fazer furação nessa cantoneira e acoplar numa outra treliça, tá certo? Essas cantoneiras não tem, né? Não tem problema nenhum. Do jeito que você vai. Aí nós vamos colocar o travamento. Então, o travamento, normalmente, ele parte dessa linha de centro aqui, ó. Tá certo? Então, vamos falar assim, né? Não vou nem desenhar outra linha de centro. Então, a cantoneira, ó. Fica uma cantoneira assim, ó. E sempre, pode ser com a aba para baixo, ó, tanto faz. Normalmente, tá? Aí, fica assim, ó. O que acontece? Todas as cantoneiras, tanto as diagonais como as verticais, estão com as costas da cantoneira soldada na diagonal, soldada na longarina, tá? Então, vamos falar que a outra cantoneira assim, né? Tá? Vem aqui, né? Sem interferir, tá certo? Ó. Assim, tá certo? Né? E assim sucessivamente, depende do cálculo que o cara fizer lá, né? Entendeu? Cada hora e a outra assim. Então, nós fizemos as cantoneiras diagonais, todas as cantoneiras, tá? Com a mesa virado para baixo, né? Todas elas estão na mesma posição, né? Quem olhar a treliça vai ver que todas as cantoneiras estão na mesma posição. Por que também? Porque você tem que ter a área para soldar, né? Solda toda aqui, né? Solda aqui, né? Solda aqui e tal, soldado assim, tá certo? Então, esta seria a vista lateral, tá? Quando você vai fazer uma vista superior, para não confundir projeto, você só mostra a vista que você está mostrando, sem mostrar essas cantoneiras laterais que não interessa mais, porque a definição da cantoneira lateral, da treliça na lateral, nós já mostramos aqui, cotamos, né? Cota sempre de centro a centro, tal, né? Nesse caso ficou 1000, né? Tá certo? Tá? Contra o centro a centro, né? Na hora que vai montar lá, exatamente, né? Pega o centro daqui com o centro daqui, o centro daqui com o centro daqui, tá? Para poder montar todas as cantoneiras no mesmo ângulo de travamento, tá bom? Isso sucessivamente, né? Tá bom? Quando você vai mostrar, normalmente, tem treliças que a gente faz, né? Depende da finalidade, né? Tá certo? Depende da finalidade. Essa treliça, eu vou fazer que ela tenha, ó, esse travamento aqui, só tem em 3 lugares, né? Então, na vista lateral, né? Só para vocês verem como é que ela aparece, vamos falar que eu tenho aqui, ó, no centro disso aqui, ó, eu tenho uma cantoneira, ó, certo? E aqui, ó, eu tenho outra cantoneira que está coincidindo com essa cantoneira. Ó. Que tem outra cantoneira lá atrás.
Então, o que vai acontecer? Tem treliças que, como elas têm diversas finalidades, eu posso fazer uma treliça para uma tubulação menor aqui e que na parte de baixo também passa tubulação. Então, os apoios das tubulações, você pode fazer uma treliça em que a parte superior e a parte inferior sejam diferentes, tá? No nosso caso aqui, vamos fazer uma treliça que a parte superior e inferior é a mesma. A ideia é fazer a representação gráfica do negócio, né? Tá certo? Então aqui, ó, tem outra cantoneira assim, vamos falar. Essa aqui tá nesse sentido, né? Para apoiar a tubulação. Então, a vista superior da treliça, praticamente a mesma, né? Tá certo? Ó, tem uma cantoneira lá, né? Aqui nós só vamos mostrar os elementos da parte superior, tá? Não vou ficar fazendo essas projeções porque não tem necessidade, ó. Então aqui, ó, é a vista da parte. Eu posso, se for igual, ó, tá? Eu tô olhando de cima, a mesma coisa, né? Tô vendo o tracejado na parte externa, porque ó, as cantoneiras estão nessa posição, né? Ó. Tá? E agora, eu tenho que mostrar as cantoneiras, só as cantoneiras que estão na parte de cima, né? Então vamos lá, ó. Para me mostrar que tem uma cantoneira travando aqui, eu tenho que ter essa vista, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma cantoneira, ó, ligando daqui a aqui. Presta atenção nessa aqui, ó. Essa aqui e essa alma, ela vem até dentro lá, certo? Lá, ó. O que eu consigo, ó, fazer aquela projeção, né? Ó. Ó. Ela entra embaixo, ela entra dentro, né, da cantoneira, a parte, ó, recorta a alma da cantoneira. Parece pontilhadinha aqui, pontilhadinha. E essa, a parte de cima da cantoneira, ó, ela para aqui, né? Tá? Coloquei a cantoneira deitada aqui, uma parte da cantoneira da vertical entra dentro da cantoneira. E a outra para aqui, né? Tá certo? Lado de cá, então eu vou colocar a cantoneira, né? A cantoneira está aqui, parte da cantoneira, essa aqui, ó, o pontilhadinho vem aqui, ó, da alma, e aqui, ó, a outra parte chega aqui, tá certo? Vou fazer um travamento, né? Um travamento nessa mesma linha, né? Nessa mesma linha. Como é que eu vou fazer o travamento? Se eu for fazer um travamento aqui, ó, eu vou falar que eu vou fazer um travamento assim, ó. 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 E que a cantoneira fique nessa posição, né? Virado para cima, ó. Ó. E ela, quando ela chega aqui, ó, ela fica pontilhada, ó. Tá? Porque ela entrou embaixo da cantoneira, tá certo? Então, o que nós estamos olhando aqui? Nós estamos olhando essa cantoneira, tá? Nessa mesma posição aqui, ó. Na mesma posição que está essa, ó, olhando de cima, parecem duas linhas cheias e uma linha tracejada. Exatamente aqui, né? Vou fazer esse aqui, mesma coisa, né? Começa aquela, ela entra embaixo dessa, né? Vem reta, entra embaixo dessa, pontilhado, né? Aqui embaixo dessa, ó. Aqui tá pontilhado, ó. Quando ela chega aqui, ela fica embaixo, né? E aqui mostro, tá? Então essa é a vista, essa aqui é a vista lateral, né? Tá? É assim que mostra lá. E essa aqui, ó, vamos falar que nós tem a outra vista, né? Que esse travamento seja diferente, faz outra vista, né? Mas no nosso caso, nós estamos chamando isso aqui, ó, de vista superior, né? Essa vista em planta aqui, ó, tá? Nós chamamos ela, nós temos que fazer, se tiver que fazer uma vista aqui, ó, tá? Outra, que os travamentos são diferentes, nesse caso nosso, essa aqui, ó, é a planta
Na projeção que ela está aqui, é a parte superior, né? Vista superior da treliça. Isso. Deixa eu falar. Essa aqui, ó, na verdade é o seguinte, se tem treliça aqui, para ela ficar, boa pergunta. Por que essa aqui parou aqui e essa aqui, toda ela entrou embaixo? Tá certo isso aqui? Pode ser até que o cara faça assim, mas o ideal é que essa alma aqui, ó, entra aqui dentro, isso aqui pare aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, pare aqui, isso aqui pare aqui, ó. Só entra a alma lá dentro, certo? Aqui, ó, a alma corta, esse aqui, ó, eu corto assim, ó. Aqui, ó, corto assim, ó, e só vejo a projeção aqui, sabe? Não tem, ó, tá? Quando eu faço isso, tá? É um recorte bem complicado de fazer, mas quando eu faço isso, eu nivelo essa cantoneira com essa. Do jeito que eu tinha feito, como o objetivo meu principal é ter esses travamentos aqui, ó, para apoio da tubulação, tá? Eu não preciso fazer esse recorte. Eu posso entrar com a mesa da cantoneira embaixo da cantoneira. Por quê? Porque ela tem sentido só de travamento, tá? Essa não. Essa eu tenho que fazer ela faceando por cima assim, ó. Desse jeito que eu fiz lá, né? Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é o travamento, né? Essa cantoneira, ó, essa aqui, ó. Essa cantoneira, na verdade, é essa, ó. Ó, é essa. Essa aqui, ó. Essa que eu estou representando aqui, do jeito que está mostrando nessa vista, né? Ó, essa aqui é o travamento em diagonal. O travamento, ó, vou fazer aqui, ó. O diagonal fica assim, né? Ó. A longarina da cantoneira, né? Tá? E a diagonal fica assim, ó. Entra embaixo aqui, né? Tá certo? Tem um recorte aqui, do jeito que nós fizemos lá, né? Tá certo? Ó. Quando eu for desenhar, essa aqui é a diagonal. Ó. Se eu for desenhar o apoio da cantoneira, ó. O apoio da cantoneira, né? Se eu for fazer o recorte da diagonal. Se eu for fazer a diagonal só entrando embaixo, ó, ela fica assim, ó. Né? Ó, ela soldou embaixo da cantoneira. Agora, eu vou fazer a transversal, essa aqui, ó, que é o apoio da tubulação, que ela tem, né? Aí ela fica assim. Eu faço o recorte aqui, ó. Ela fica assim, ó. Tá? Então essa aqui, ó, seria essa, ó, esse com 2 aqui, ó, tá? Seria essa, tá? E essa aqui, ó, seria essa aqui seria a diagonal e essa aqui, ó, seria a transversal só, né? Seria o apoio da tubulação, tá? Mas isso quando vocês recebem hoje, né? Isso vem tudo identificado nas peças, né? É só uma questão de vocês fazerem essa interpretação, né? O que é cantoneiro superior, o que é inferior, o que é diagonal, né? Já vai estar lá isso bem detalhado, né? Vocês não vão, hoje não faz mais isso aqui cortando lá na serra, no maçarico, né? Tá? Você recebe o processo com isso tudo cortado. Então, para fazer treliça, né? Eu falo assim que é um serviço bem de serralheria, né? Sim, treliças que eu falo com menos complexidade. Né? Não é uma treliça que, vamos por isso aqui são vigas, que você tem as talas de ligação, é parafusado, né? Mesmo assim, tudo isso você recebe detalhado, né? Então é só acoplar, tá? Então treliça é algo para montar fácil, né? Quando tem treliças maiores, complicadas, o único problema de fazer treliça é quando a gente chama a treliça, vocês já viram falar bastante aí, que a treliça tem que ter uma contraflecha. Vocês sabem o que é isso ou não? A contraflecha da treliça é o seguinte, quando nós estamos falando que essa aqui é a vista lateral, vamos falar que o apoio da treliça é aqui e o outro apoio aqui, né? Certo?
Estão fazendo um apoio. A treliça, normalmente, essas treliças, para que é feito treliça? Para vencer grandes vãos, tá? Para você não ter interdição na fábrica. Então você pega uma fábrica hoje bem projetada, ela tem os caminhos de passar as tubulações. Com isso, o que acontece? Por que se faz a treliça para passar a tubulação? Para você deixar a parte do piso da fábrica livre, tá? Então, quando você faz uma treliça grande, que você fala assim, a treliça tem que ter contraflecha. Contraflecha é como se tivesse, na verdade, não é como se, é feito. Essa cantoneira e ela tem que ter uma leve curvatura assim, ó. Não é tudo isso, tá? É uma curva bem suave, né? Bem suave, assim, ó. É um negócio bem suave, você nem percebe lá na treliça, né? Aqui você está percebendo, mas não é para ficar assim, não. É um negócio bem assim que você quase não vê. O que acontece? O apoio disso aqui, ó, tá lá a treliça toda, né? O apoio aqui e aqui, tá certo? A contraflecha é essa medida aqui, ó, certo? Então, às vezes, numa treliça de 30 metros, essa contraflecha é 50 milímetros. Por quê? Isso aí. Quando você projeta a treliça, ela sem carga, quando você monta ela lá no lugar, tá? Ela fica com a contraflecha. Quando você passa a aplicar carga na treliça, que distribui tubulação, você faz uma treliça lá para suportar 100 kg por metro. Quando você coloca todas as tubulações em cima, essa treliça, o projeto dela é para ela ficar reta. Certo? Então, aquilo lá da contraflecha, isso aqui é simplesmente apoiado, né? Isso recebe a carga de tubulação, de qualquer coisa, e ela fica reta. Toda treliça que é feita para vencer grandes vãos, tem a chamada contraflecha, tá? Então, só para vocês entenderem, a contraflecha é um recurso que tem na engenharia para que você, se você fizer ela reta, por mais que você dimensione a treliça, se você coloca a carga nela depois, a treliça pode fazer isso. Um exemplo, né? Tá? É o que não pode fazer, tá certo? A treliça, qualquer viga, depois de uma determinada flecha, a possibilidade de ruptura disso é enorme, tá certo? Então existe uma conta que se faz, né? Para essa medida da contraflecha aqui, ó, tá? Essa medida, ó, tá? É um número que você talvez vá ouvir falar, mas né? Talvez vocês não vão utilizar isso nunca. Mas a gente chama assim, ó, contraflecha de 1 para 1000, né? 1 para 1000, o que quer dizer? Lá em 10 metros, a contraflecha é o 10 dividido por 1000, entendeu? Então, a distância é o 10 metros dividido por 1000, 1 para 1000, 1 para 500. Então, uma treliça de 10 metros, você pega a medida total de 10 metros, fala, a contraflecha é 1 para 500. É o 10 metros dividido por 500. É essa medida. Então, isso aqui, ó, essa medida aqui, ó, chama contraflecha. Tá? Contraflecha. Tá? Isso existe bastante, tá? Então, mas vocês não vão ter, quando vocês pegarem uma treliça para fabricar, todas essas informações vão estar lá, tá bom? Então não é difícil fazer treliça, vamos dizer assim, né? Tá bom? Não é difícil, tá? Entenderam mais ou menos essa linguagem técnica da treliça, tá? É algo assim que tem bastante, mas não tem assim muita coisa agregada assim para você com dúvida, né? Como você vai fazer uma moega, vai fazer uma base de mancal, uma base de motorização, né? Tá? Então tem peças assim. Você pega uma base de motorização que nós estamos fazendo na fábrica, vocês olham lá, olha o desenho, passa perto de onde está o cara fazendo e olha para você ver a quantidade de detalhes que tem, né? Quantidade de chapas detalhadas que tem. Cada nervura no seu local, né? Cada posição no seu... Você pega um desenho de conjunto lá com 50, 60 itens, né? Tá bom? Aqui nós estamos falando de poucos itens, mas exatamente para isso.
Para vocês depois extrapolarem isso para mais, né? Tá bom? Vamos ver se dá para a gente fazer mais uma pecinha aqui. Não vai dar para a gente fazer. Tá bom? Já 17h26, eu vou apagar, só vou trabalhar. Bom, aquilo que eu falei para vocês, nós estamos na nossa 18ª aula, né? Nós temos mais 5 ou 6 aulas. E a partir da aula seguinte, nós vamos falar um pouquinho de caldeiraria, não de chapas planas, tá? De calandragem de chapa, né? Vamos fazer um tanque simples, né? Vamos dar nome a todos os componentes de um tanque, né? Tá certo? Vamos fazer um tanque com fundo plano, teto cônico, um tanque com teto elíptico e fundo elíptico, com base, sem base, né? Fundo inclinado, sem ser inclinado, tá? Então nós vamos tratar um pouquinho, pelo menos 1 ou 2 aulas sobre tanques, nome dos tanques, né? Por que se chama isso? E os componentes que compõem um tanque, né? Um tanque com teto autoportante, um tanque com mastro. Eu vou falar para vocês qual que é o nome disso tudo, como é que se dá isso e como se faz isso, qual o processo de fabricação de cada item desse, né? Aquilo que é possível fazer na caldeiraria e aquilo, partes de tanques ou de vasos, que você é obrigado a fazer numa firma especializada e por que é feito lá e que máquina que é feito isso. Só para vocês terem uma noção, né? Vai dar um orçamento, você fala, esse componente tem que ser feito fora, não tem, né? Você tem que saber onde faz, você já sabe onde faz, né? Então nós vamos tratar um pouco disso e dar nome aos componentes de pelo menos 2 ou 3 tanques aí, para vocês entenderem essa linguagem técnica sobre tanques, tá bom? Obrigado. Vamos lá.